Muito bem, gente. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês, a presença de todos vocês aqui. Eu não estou muito boa da minha voz, mas vamos lá. Ainda bem que tem microfone aqui, né? Então, gente, eu sou a Jana. Eu me apresento já como Jana Chassoto. Meu nome é Janaíne Michele Chassoto Casali, mas eu sou a Jana. As minhas alunas já me conhecem por Jana. Meu Instagram também é Jana Chassoto. Eu acho que fica uma coisa mais íntima e mais próxima, como eu gosto de sou muito próxima com as minhas amigas, minhas alunas e outros profissionais. Bem, hoje então nós vamos falar sobre preenchimento labial, como construir lábios perfeitos com segurança. Vocês estão me escutando bem? É melhor assim ou assim? Ah, sim. Meu Deus do céu. Não vão ver meu batom vermelho daí. Gente, então assim, o preenchimento labial, ele é um procedimento muito importante na harmonização facial para quem está começando, para quem já está no mercado, e é um procedimento que tem muita demanda e muita lucratividade. Então, hoje, eu vou dar um apanhado geral. Tem bastante conteúdo, sim. Não é uma palestra muito rasa, é uma palestra um pouco mais profunda. Qualquer dúvida no final, vocês podem tirar um pouquinho de dúvidas. E também podem me seguir no Instagram, que também tem muito conteúdo gratuito lá. Bem, a minha apresentação aqui, rapidamente. Eu me formei em farmácia lá na Estadual do Maringá, tenho habilitação em indústria, fiz mestrado, depois fiz a parte de especialização em saúde estética. Sou uma das pioneiras em farmácia estética do país, né, do Rio Grande do Sul do país. Tenho várias aluninhas aqui também que eu já encontrei. Depois eu fiz residência em harmonização facial, consegui ir lá fazer a parte em cadáver fresco lá no Instituto Merck, que também foi muito legal. Dei várias aulas nas pós-graduações, participei da comissão de farmácia estética e cá estou hoje aqui para falar um pouquinho de vocês sobre o preenchimento labial. Obrigada. Vou dar umas paradinhas por causa da minha garganta. Bem, aqui algumas fotos, então, palestras em todo o país, bastante. Eu tive que optar em parar um pouco de palestrar, por causa do meu filho, da clínica. A última vez que eu consegui participar de um congresso internacional foi de Barcelona, com a minha amiga aqui, a Mari, também. E ali a fotinho lá no Instituto Merck. Então, quem puder ter a oportunidade de participar de congressos internacionais é bem interessante também. Aqui, só para mostrar um pouco para vocês, eu sou uma pessoa muito aventureira, gosto muito de viajar. Tenho um filho, quem viu ali, ele estava ali fora, né, agitando com meu marido. Consegui fazer minhas viagens internacionais, consegui tudo isso, conquistei sonhos a partir da estética. Então, se hoje vocês estão aqui comigo hoje, é para vocês se especializarem, para vocês darem um passo além e buscar também a conquista dos sonhos de vocês. E sim, é possível. Então, vamos começar. São apenas as atitudes que farão os seus sonhos se realizarem. Então, eu convido vocês a pensarem quais que são os seus sonhos. Aonde que você quer chegar daqui a um ano? A gente viveu 2 anos de pandemia, sem muita perspectiva, muitas pessoas fecharam, outras não, outras abriram seus consultórios. Estamos todos aqui reunidos num evento presencial, que é muito bacana, essa questão presencial mesmo. Então, aonde que a gente quer estar daqui a um ano, daqui a 2 anos? E com o preenchimento labial é possível, sim, a gente conseguir melhorar, se destacar no mercado e conquistar os sonhos pessoais, profissionais. Então, gente, o preenchimento labial, quem aqui na clínica, não, no espaço, já faz preenchimento labial? Há quanto tempo vocês fazem? 1 ano. Fazem com cânula, com agulha, 2 anos lá. Oi? Cânula, tá. Muitas pessoas não fazem nada de preenchimento labial ainda. Isso? Ótimo. Então, gente, a aula de hoje vai ser um marco, acredito, para vocês, porque vai abrir a cabeça de vocês pela oportunidade que vocês têm nas mãos de vocês, tá? Muitas pessoas, quando começam com outros procedimentos mais básicos e não dão o valor devido para o preenchimento labial. Não é qualquer pessoa que quer fazer preenchimento labial, porque é uma responsabilidade. A partir do momento que você faz um preenchimento labial bonito, elegante, você fideliza a sua paciente. E vocês vão aprender como. Bem, o
preenchimento labial, então, é uma escultura labial, a gente realiza com ácido hialurônico injetável, a gente pode fazer com agulha ou com cânula, a gente tem diferentes objetivos e diferentes técnicas. Então, nós temos diferentes tipos de lábios. Nós temos o lábio, por exemplo, quando a gente chega aqui, se eu olhar aqui para vocês hoje, tem lábios de diferentes tipos. Todo lábio tem a sua beleza. Tem lábios que são menores, tem lábios que são mais carnudinhos, tem lábios que são mais fininhos, né? Mas cada lábio é único. E a gente precisa entender, avaliar o planejamento dessa paciente como uma forma única e entregar um preenchimento único. Então, eu não sou a favor de uma técnica padrão que você vai executar a mesma técnica e você vai ter o mesmo sucesso com todo mundo. Não vai funcionar, tá? Então, eu estou há 8 anos no mercado e não funcionou para mim. Tanto que hoje eu dou curso disso porque eu tive que desenvolver essa minha habilidade de como conseguir construir um lábio perfeito independente do lábio que vem para mim no meu consultório. Nós temos lábio, então, um lábio inferior menor, nós temos o lábio oval, o lábio superior menor, lábios grandes, cheios, carnudos, lábios assimétricos, tem pacientes que têm um lábio tortinho, que você vai ter que arrumar daí, lábios retos, aquele lábio bem mais sem desenho nenhum, sem estrutura nenhuma, mais difícil de fazer também. Lábios pequenos, lábios mais curtinhos, lábios caídos com o ângulo labial puxado para baixo, lábios fininhos. Então, aqui é para mostrar para vocês que vocês vão receber vários tipos de lábios e vocês vão ter o desafio de fazer um preenchimento labial com segurança, sem causar nenhuma intercorrência nessa paciente, e que ela realmente ache lindo, perfeito para ela. Então, o preenchimento labial perfeito, o lábio perfeito, é para você, é para você, é para a tua paciente. Não é igual para todo mundo, não é um padrão. Tá bom? Então, quais que são os objetivos do preenchimento labial? A gente consegue corrigir a simetria. Então, se aquele lábio ele é mais alto de um lado do que do outro, ou se ele é mais projetado ou com mais volume de um lado do que do outro, comparando os dois lados, o lábio superior, a gente divide ele no meio, essas duas partezinhas do arco do cupido, às vezes um é mais alto que o outro, a gente corrige essa simetria. Volumização, eu quero dar mais carne, eu quero dar mais corpo, eu quero passar um batom vermelho e aparecer. Normalmente, as pacientes que são mais senhoras ou mais de idade, elas falam assim, eu passo batom e não adianta, eu como batom, porque o batom não para no meu lábio, porque falta volume, falta corpo para esse batom ficar ali. Conseguimos também fazer a eversão. A eversão é quando a gente aumenta, a gente projeta, a gente muda o formato desse lábio. Depois eu vou explicar um por um. Conseguimos aumentar o lábio, projetar o lábio. Quando a gente fala de projeção, o lábio é projetar para frente, né? Vai melhorar o perfil dessa paciente. E também causar um rejuvenescimento, causar uma hidratação labial, se a paciente não quer grandes mudanças. Agora, o preenchimento labial ele pode dar errado. O que vocês acham? Ai, meu Deus. Pode, né? Já vi muito preenchimento labial feio. Inclusive, o primeiro preenchimento labial primeiro não, o segundo, que eu fiz em mim, né? Eu fui fazer um curso e tal. Cheguei assim, super na expectativa de fazer. Enfim, fiz. Era um protocolo único, padrão. Ficou o ó do Borogodó. Não ficou legal. Então, o preenchimento labial, ele pode dar errado? Pode. Pode dar errado em quais possibilidades? Resultado, o resultado não ficou legal, ficou estranho, a paciente não gostou, ou a paciente gostou, mas você sabia que você podia ter feito melhor. Às vezes a paciente ama e a gente sabe, mas podia ter ficado melhor. Ou deu um resultado feio, aquele bico de pato, o produto não ficou no local que você aplicou. E também você acabou fazendo, talvez, de uma forma que ele ficou assimétrico. Então, antes, ele era mais bonito antes do que depois. Tem como consertar? Tem, a gente já vai ver na hialuronidase. Então, como que a gente pode saber quais são os 3 principais erros para não cometer eles? Nós temos, então, o primeiro erro, é você fazer um preenchimento labial que vai dar um bico de pato. O que é o bico de pato? É aquele preenchimento que ele projeta demais, ele abre, ele muda o formato natural do lábio. Então, normalmente, ele acontece quando
O profissional aplica muito produto perto da comissura labial, tá? E ele abre assim, ele abre bem assim mesmo. Ou o produto ele é muito denso, foi aplicado um produto muito profundo em cima do músculo e ele subiu aqui para a parte branca do lábio, daí também ele vira. Ou coloca muito produto na parte aqui do arco do cupido. E daí também ele dá aquele bicão de pato. Você vê que tem volume aonde não pode ter. Aonde não pode ter volume? Na parte branca do lábio, que é essa parte aqui do bigode chinês aqui, do código de barras, perdão. Então, o outro erro muito importante que a gente não pode acontecer, excesso de material. Então, colocou muito produto. Aquela paciente veio com a ânsia de ficar com um bocão e você quer fazer em uma sessão. Você vai viajar ou ela vai viajar e tem a ânsia de fazer tudo em uma sessão. Você colocou 2 ml numa tacada. Não vai dar certo. O lábio tem um volume, ele tem um espaço natural nesse tecido. Se você forçar a colocar muito produto ali, ele vai ficar exagerado. Ele pode até, inclusive, migrar. O ácido hialurônico pode subir ou pode descer. Tá? E também a escolha do material. Você utilizou um produto muito denso, né? Eu sei que tem casos que fica bonito, fica legal. O pós imediato. E depois, como é que fica depois? Utilizar um ácido hialurônico denso, de alta reticulação, que é para sustentação malar, no lábio, fica legal a longo prazo? Fica um resultado elegante? Ou fica um lábio salsicha, que a pessoa fala, nem mexe o lábio? Tá? Então, vamos pensar. Por que, então, a gente precisa, vocês como profissionais, e eu como profissional, por que a gente precisa dominar o preenchimento labial? Por quê? Tem tantos procedimentos, né? Tem botox, tem microagulhamento, tem peelings, tem ultraformer, tem fios de PDO, tem bioestimulador. Por que eu vou escolher fazer o lábio? Por quê? Gente, o preenchimento labial, ele tem uma alta lucratividade. Depois, no final, eu vou mostrar uma tabela de como que vocês podem precificar e o valor que vocês conseguem lucrar com um único procedimento. Nós também conseguimos fazer uma fidelização do paciente. É como eu falo para minhas alunas, fazer botox, todo mundo sabe fazer, né? Gente, botox é muito simples. Tem ali os seus cuidados, mas fazer o botox, qualquer uma pessoa faz. Faz um lábio bonito, não é qualquer uma que faz. Então, a partir do momento que você faz um preenchimento labial lindo, a paciente faz toda a harmonização facial com vocês. E no final eu pergunto para elas, por exemplo assim, fulana, como é que é teu nome? Raíssa, o que mais você gostou na tua harmonização facial? Ah, o meu lábio. Eu amei o meu lábio. Ficou mais sensual, mais elegante, me empoderou. E se você fideliza essa paciente com o lábio, se você entregou um resultado lindo do lábio, seja o primeiro procedimento que você fez, ela vai fazer tudo o resto com você. Bom, se ela acertou o lábio, que é onde geralmente as pessoas erram, que tem aqueles resultados feios na internet e tal, capaz que ela não vai acertar o botox, capaz que ela não vai acertar fazer o malar, o queixo, a mandíbula, certo? Então, com o preenchimento labial, a gente consegue fidelizar o paciente. Também é um procedimento de recorrência. O que é um procedimento de recorrência? Ela vai fazer, ela quer fazer de novo. É tipo botox, não fica mais sem. Então, o preenchimento labial é a mesma coisa. Ela vai fazer, daqui a 7 meses, ela vai querer aquele inchadinho de novo. E depois eu vou ensinar vocês como que vocês podem agregar outros procedimentos no tratamento. Tem alta demanda, então todo mundo tem boca, né, gente? Todo mundo tem boca. Todo mundo pode fazer. Homem, mulher, adolescente, idosa, todo mundo pode fazer. O que a gente precisa fazer? Aguçar o olhar, treinar o olhar para indicar de verdade, com sinceridade, o tratamento que essa paciente precisa. Se você vê que aquele lábio é um lábio fino, um lábio ressecado, mas é uma paciente de 70 anos que nunca fez nada, vai adiantar você querer forçar ela a ficar com bocão? Não vai colar. Agora, se você vem com uma ideia, olha, ela nem sabe que tem essa possibilidade.
Vamos fazer um preenchimento labial a fim de hidratação, de hidratar o lábio, tirar aquelas pelezinhas que ficam, tratar os códigos de barra junto. Então, vai muito do quê? Você, como profissional, ofertar e realmente, de fato, querer entregar o melhor resultado para ela. O dinheiro é pura consequência que vem depois. A alta demanda, então, como a gente falou, todo mundo tem um lábio, né? Todo mundo pode fazer. E também para se destacar no mercado da harmonização facial. Então, como eu falei, tem vários profissionais que podem fazer, cada vez mais tem mais profissionais, e que bom, né, gente? Que bom. Lá, 8 anos, 9 anos atrás, era eu, farmacêutica, numa sala de pós, eu, mais outras duas, a Mari, enfermeira, e o resto era só biomédico. Hoje nós já temos fisioterapeutas que podem, os biólogos parece que podem também, os enfermeiros super consolidados, farmacêuticos, biomédicos, dentistas na harmonização facial, eles chegaram valendo mesmo, por causa que o conselho deles tem outras regras. Então, a gente precisa se destacar. Como que a gente vai se destacar? É muito mais fácil a gente se destacar a gente escolhendo um procedimento e sendo bom naquele um, do que você querer fazer tudo e não fazer nada bem feito, né? É que nem aquela história lá do pato, né? O pato quer fazer tudo e ele não faz nada bem feito. Ele não consegue voar, ele não consegue nadar direito, mas não consegue fazer nada bem feito. Então, se a gente quer fazer tudo, quero fazer corporal, quero fazer aparelho, quero fazer injetável, quero fazer mancha, rugas, cabelo, quero fazer tudo. No começo, tudo bem, a gente às vezes precisa fazer um pouco de tudo, mas conforme a gente vai passando, a gente vai escolhendo o que mais a gente gosta, o que mais a gente acredita que faz sentido. Você escolha uma modalidade, ou no máximo 3, eu falo para minhas alunas, e foca nisso. Que daí você vai conseguir direcionar todo o teu aprendizado, estudo, marketing nesses serviços que são demais, que fazem mais sentido para você. Então, como que a gente pode reduzir os riscos e construir lábios perfeitos? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer para descomplicar esse preenchimento labial que muitas pessoas complicam? Por quê? Porque é mais fácil eu falar que é difícil do que eu falar que não é difícil. É só você saber pensar e saber entender a técnica e o sentido, o porquê que você está fazendo cada técnica e individualizando o tratamento. Então, conhecendo essas dificuldades, quais que são as dificuldades? Produto, técnica, plano de aplicação, qual que é o objetivo desse tratamento? Conhecendo essas dificuldades, é fundamental para você dominar essas dificuldades e vencer. É muito mais fácil quando a gente tem conhecimento de um problema, a gente consegue resolver o problema. Se você não tem conhecimento do problema, você nem consegue, quiçá, pensar em resolver esse problema. Então, como é que a gente vai resolver isso? Quando eu comecei a fazer antigamente, eu fugia de preenchimento labial. Eu não fazia, eu fazia mal, assim, ó. Com perdão da palavra, mal e não fazia muito bem, porque eu não gostava dos resultados. E daí, o que me fez eu desenvolver o meu método, desenvolver o meu pensamento de raciocínio e os meus resultados? É a necessidade de entregar um resultado muito lindo para as pacientes e realmente entender o sentido de cada pilar desses que eu criei. Então, no meu método preenchimento labial descomplicado, eu trouxe aqui para vocês verem. Primeiro, a gente tem que dominar a anatomia. Depois, individualizar o tratamento. Não adianta querer fazer uma receita de bolo. Você vai fazer um bolos aqui, retroinjeta 0,1, 0,1, 0,5, 0,5. Acabou o teu ml, tá ótimo. Não é assim que funciona. E domínio de diferentes técnicas. Então, sabendo esses 3 pilares, foi assim que eu consegui os meus resultados. E as minhas alunas já conseguem resultados maravilhosos também. Ah, meu Deus. Será que não vai abrir a foto? Anatomia. Não? Ah, Jesus. Tem muita foto aí para me passar. Bem, anatomia, então, gente. Vou tentar abrir ali, porque tem muita foto, depois eu vou precisar das imagens. Ó, anatomia, o que a gente precisa entender da anatomia labial? O lábio, ele tem funções, tá?
Qual que é a função primordial do lábio? Mais para cá, para não pegar interferência. Comer, falar. Nós temos os dentes para morder. Eu falo ao meu filho que eu estou tentando mamar. Tu tem dentinho, filho, para quê? Para morder, para comer. Então, a gente tem a boca para falar, para comer. Então, o preenchimento labial, ele não pode ir contra a função primordial do lábio. Então, aqueles preenchimentos que fazem com muito produto ou com produto muito denso, acaba acontecendo o quê? Interfere na fala, a pessoa fala assim. Por quê? Porque pesa o lábio superior e a pessoa não consegue mais falar, ela está falando assim. Por quê? A pessoa não consegue mais ter mobilidade do lábio superior de tanto produto, e o produto pesa. E interfere na fonética dela, vai interferir na parte de comer, de mastigar também. Então, gente, é muito importante o lábio a gente respeitar. Bem, quando a gente vai pensar na anatomia labial, nós temos o lábio dividido em lábio superior e lábio inferior. Eba, voltou. Deus me livre, minhas fotos. Olha só, aqui depois tem fotos de resultados. Olhem só. Então, o lábio, por que a gente acha que um lábio é bonito, elegante? Porque ele tem esse formato tipo estilo coraçãozinho. Então, ele é formado por um filtro labial, ele que pode ser mais marcado ou não, que é esse caminhozinho daqui, da pontinha do arco do cupido até a base do nariz, aquele caminhozinho. O arco do cupido, que é esse Vzinho, que a gente pode também preencher. Nós temos o tubérculo central, tubérculos laterais do lábio superior, então o que é para cima é lábio superior, para baixo, lábio inferior. O corpo do lábio, que também é conhecido como vermelhão do lábio, que é onde a gente passa o batom, a parte seca do lábio. Comissuras labiais, a parte branca do lábio, que é essa parte daqui. Os códigos de barras vão ser formados aqui em cima e a ruga de marionete aqui embaixo. Então, quando a gente vai olhar esse lábio, a gente precisa... Volta só um pouquinho, perdão, meu amor. A gente precisa entender o quê? Bom, para um lábio ser bonito, elegante, eu não vou receber lábio assim para preencher, né, gente? Quiçá, que bom, se todo lábio for assim murchinho, daí qualquer técnica vai ficar bonita. Tu tem que fazer esforço para deixar aquele lábio feio. Tem lábio que já fica lindo por si só, sem demandar muita necessidade técnica do profissional. Agora, tem lábios que é um desafio. Ele não tem esse Vzinho. Ele não tem essa estrutura aqui maior, mais cheinha, e aqui é menor. É um lábio reto, é um lábio assimétrico, daí que a gente entra como especialista. Bem, pensando também na anatomia, a gente tem a parte de vascularização. Isso aqui deu um auê, né, um tempo atrás. Inclusive, eu fiz live com a blogueira lá que foi vítima da situação toda. Quem quiser, vai lá no meu Instagram e assiste. Por quê? O que aconteceu com ela? Teve ali uma obstrução vascular e ela quase perdeu o lábio. O que acontece? A gente precisa entender a vascularização dessa região. Então, olhem aqui comigo. Nós temos a artéria facial vem aqui pela lateral e ela se bifurca, ela se divide em artéria superior, artéria labial superior e artéria labial inferior. Só que essa artéria labial, ela não fica no mesmo plano, né, gente? Ela normalmente está no plano mais profundo, mas nós temos variações anatômicas. Então, por isso, quando a gente vai fazer um preenchimento, por isso que as pessoas falam muito de cuidar o preenchimento do sulco nasogeniano, bigodezinho chinês, cuidar o vértice do nariz, aqui também cuidar quando vai tratar a comissura, as rugas de marionete, e no lábio também trabalhar, tem que cuidar, porque a gente tem que saber que nós estamos passando artérias, labial, superior e inferior. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês, essa foto é muito interessante. Primeiro você olha, você não entende, mas vamos lá, vamos entender melhor esse lábio. É um corte do lábio, como se a pessoa tá assim, tá? Ela cortou o lábio assim, ó, tá? Então, aqui em cima tá o lábio superior e o lábio inferior. E aqui tá os dentes e aqui tá a frente do lábio. Aqui a gente consegue perceber o quê?
que nós temos o músculo orbicular. Lembra que o lábio é feito para falar, é feito para comer. E o que movimenta esse lábio é um músculo. Nós temos toda a inervação, mas é um músculo orbicular que abre e fecha. Então, esse músculo aqui, ele está embaixo da pele, certo? Então, nós temos aqui, está mostrando o músculo, a parte do vermelhão do lábio, onde a gente passa batom, a parte úmida do lábio, que a gente não preenche, que a gente não coloca produto aqui dentro. Então, a minha artéria, ela está mais aonde? Embaixo do músculo. Está na parte profunda do lábio. Só que não é sempre que acontece isso. Então, vamos para o próximo slide. Aqui eu trouxe para vocês as variações anatômicas. Acho que eu estou na frente da onde? As variações anatômicas. Então, olha só, nós temos aqui também um corte transversal do lábio. Aqui nós temos o quê? A posição da artéria em relação ao músculo. Então, aqui nós temos, aqui ela está no subcutâneo. Então, 2% ela está no subcutâneo. 2% das pessoas têm artéria labial no subcutâneo, que é na parte mais superficial, onde a gente preenche. 2%. Ela não está sempre ali, ela vai subindo e descendo. 17% ela está intramuscular, ela está dentro do músculo orbicular. E a grande maioria, 78%, ela está na parte submucosa, lá atrás. Por isso que o preenchimento labial deve ser feito mais superficial possível. Porém, quando a gente quer volumizar ou muitas vezes projetar, a gente não pode ficar tão superficial. Mas nunca transfixar, nunca passar o músculo. Vamos lá. Então, pensando também na anatomia, nós temos a questão da proporção áurea. A proporção áurea, ela está na natureza, que eu mostrei uma flor, ela está nos desenhos, nas artes, né, nas pinturas, e também está no lábio. Então, quando a gente pensa, a gente vê um lábio bonito, elegante, ele é um lábio que segue uma proporção áurea. Porém, tem algumas pessoas que gostam de um preenchimento labial 1 para 1. O que é 1 para 1? Ela quer que fique em cima o mesmo volume, a mesma altura labial aqui embaixo. Tudo bem, você pode fazer respeitando o desejo da sua paciente. Mas o mais indicado, eu prefiro particularmente, é quando a parte inferior é maiorzinha do que a parte superior. Então, aqui está na proporção 1 para 1,6. E como a gente vai preencher um lábio, então, com segurança? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui não faz preenchimento labial? Ou, né, nunca fez, ou faz, mas faz pouco. O que impede vocês de fazer preenchimento labial? Me respondam. Qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Medo que fique feio. Que mais? Medo de não entregar um resultado bonito. Ótimo. Muito bem. O que, nas minhas pesquisas com as minhas alunas, o que eu percebo? Que a grande maioria tem muito medo de ter intercorrência. Medo de ter intercorrência. 2 medos. Medo de não entregar um resultado bonito e medo de ter algum problema e não saber o que fazer depois. Porém, quando a gente vai trabalhar pensando, respeitando a anatomia dessa paciente, entendendo qual que é a função desse lábio, pensando individualmente nessa paciente, no lábio dela, o que ela precisa desse lábio? Ela precisa projetar, volumizar, hidratar? O que precisa cada pacientezinho, cada lábio? E entender também o domínio das complicações. O que pode acontecer depois? Gente, se vocês sabem o que esperar, vocês ficam mais tranquilos. A grande maioria dos problemas que acontecem é quando a profissional não sabe que deu BO. Ela não sabe. Ela não sabe identificar uma isquemia. Ela não sabe identificar uma intercorrência, que está iniciando uma intercorrência. E daí é ali que dá o problema. Agora, a partir do momento que você conhece o que pode acontecer, daí você já sabe, isso aqui não é normal, então eu vou fazer isso. Não, isso aqui é normal, tá tudo bem. Então, quando a gente vai trabalhar o preenchimento, a gente tem que fazer um planejamento individualizado. Seguir tendência ou moda. Então, nós temos que seguir sempre a individualização, como eu falei aqui, o que a paciente prefere. Claro que a gente coloca o nosso
né, nessa mãozinha ali, né? Normalmente, vocês podem ver o profissional, ele tem... aquele profissional faz mais bocão, né? Faz transformações faciais. A outra faz uma linha mais natural, mais de manutenção, de rejuvenescimento mais leve. Então, cada profissional tem uma tendência. E a gente acaba adotando isso nos pacientes, mas é importante escutar ele. Planejamento labial único, respeitando a funcionalidade do lábio. Então, sempre fazendo as marcações, utilizando o labiograma, fazendo as medidas da altura labial, largura labial inferior, superior e assim por diante. A escolha do produto também é importante. A escolha do produto é a mesma coisa quando a gente vai fazer um bolo, né? Vai fazer uma torta, vai fazer um churrasco no final de semana. O produto, a matéria-prima interfere. Vai pegar ali um leite condensado, algum produto que não é tão bom. O gosto vai ficar diferente, sabe? Uma carne que não é tão nobre, que tem osso, que tem gordura, que tem nervo, não vai ficar tão gostoso, tão saboroso. Então, o produto, ele implica, sim, no resultado. Não vem me dizer que não implica, porque implica. No começo, a gente começa utilizando os produtos um pouco mais baratos, mais acessíveis, mas ao longo da caminhada, a gente já sabe que tem produtos que eles têm um valor mais alto, mas ele entrega um resultado diferente. Tá? E também é muito importante a técnica anestésica. Qual técnica você vai utilizar para dar mais conforto para o teu paciente? Vai utilizar um tópico, vai utilizar injetável, não vai utilizar nada? E isso é muito individual. Tem paciente que não tolera dor. E tem paciente que prefere sentir um pouco de dor do que ficar inchado depois de uma anestesia injetável, tá? Então, quando a gente entra para as técnicas, nós temos, então, a possibilidade de fazer o preenchimento labial com cânula, com agulha e técnica mista. A cânula, vocês vão pagar a parte, é na média de 25 a 30, 50 reais uma cânula. E a agulha não, a agulha já vem com um preenchedor e você também pode utilizar as duas técnicas combinadas. Agora, quando a gente vai, então, pensar na técnica em si, nós temos a possibilidade de fazer um filtro labial, quando a pessoa gosta de deixar mais marcadinho aqui esse caminhozinho entre a base do nariz e o ponto alto do arco do cupido, esse caminhozinho é o filtro labial. Gente, às vezes, eu não faço. 90% eu não faço mais, tá? Mas eu vou explicar para vocês, porque às vezes a paciente precisa fazer. Então, como é que a gente vai fazer esse filtro labial? Vocês vão fazer uma aplicação bem superficial, coloca a agulha lá, quase que você vê a agulha fica branquinha, assim, sabe? Quem já fez, já conhece. Coloca a agulha bem superficial, faz uma retroinjeção, coloca toda a agulha e vai tirando a agulha e vai depositando o produto ali. Vai fazer no sentido convergente. O que é o sentido convergente? É para dentro. Não vai fazer 2 palitos reto no nariz dela. Assim, vai para dentro, ele vai convergir para a base do nariz. Então, eu já vi filtro que é assim, ó. 2 palitos, que daí não é elegante, não é natural, porque vai contra a anatomia. Vai contra o desenho natural desse lábio. Vai dar um efeito de luz e também vai reduzir a distância entre o lábio e a base do nariz. Agora, tem casos que eu preciso falar para vocês que a paciente tem uma distância muito alta, muito grande. Daí, não há filtro que você faça que diminua isso. Tem muitos casos que a paciente já vai ter indicação para fazer o lip lift, que é aquela cirurgia que os cirurgiões dentistas fazem, que corta e daí diminui essa distância do filtro, tá? A gente não pode fazer. A gente, eu digo farmacêutico e tal. E agora, o contorno labial. O contorno labial é a delimitação, é a marcação entre a parte do vermelhão do lábio e a parte branca da pele. Então, é fazer todo o caminhozinho desse contorno, é delimitar até onde que vai o batom, por exemplo. Tem alguns casos que vale a pena eu falar para vocês que fazer o contorno fica pior. Por quê? Porque vai marcar uma falta de pigmentação desse lábio. O que acontece? O contorno eu deixo por último. Se necessário, faça. Senão, não faça. Porque muitas vezes ela não viu que tinha uma falta de pigmento e vai parecer que ele está torto. Na verdade, não é. É o pigmento que falta ali naquele tecido. Mas é interessante para demarcar a região. Beleza? Como é que faz? A aplicação superficial, retroinjeção,
com agulha. Vocês vão deixar um limite de segurança da comissura labial aqui no canto, tá? Lembram do bico de pato, não vão fazer até o final, deixa mais ou menos 1 centímetrozinho. E não vai até o final nesse contorno, se vocês quiserem fazer contorno. E bem tranquilo, aplicação bem superficial, você vai inserir a agulha e vai ficar branquinho ali, vai quase ver a agulha, faz retroinjeção, bem de boa. Vamos lá. O arco do cupido é esse Vzinho que a gente faz aqui, esse que eu faço basicamente em todo mundo, porque fica mais elegante, dá um ponto de luz aqui também. Vocês podem vir, então, com a agulha aqui, entra, sai e entra no mesmo buraquinho pra cá, tá? Pra cá e pra cá. Tem gente que entra por aqui, eu não gosto, eu gosto de entrar por aqui. Porque daí no finalzinho ele já vai ter um montinho de ácido hialurônico que já vai dar uma projetadinha aqui pra frente. Porque ele vai juntar o produto dessa retroinjeção no finalzinho e dessa retroinjeção aqui. Daí ele já vai dar um pontinho de luz aqui. Você também pode fazer mudando a angulação da agulha. Então você pega, ao invés de fazer reto, você vai fazendo, conforme você vai retroinjetando, você vai subindo a agulha e daí deixando mais superficial ainda mais esse produto. Oi. Sim, agulha eu sempre faço aspiração em tudo. Porque, já vou explicar por quê. Vou explicar agora. Ó, a agulha, tem gente que fala que não precisa fazer aspiração, tá? Eu gosto de fazer. Assim, ó, quando eu comecei a aprender preenchimento labial, era só agulha. Depois veio a cânula, eu fui pra cânula e me joguei de cânula, e eu amo a cânula. Porém, tem casos que a gente precisa da agulha. Filtro labial, arco do cupido, tudo que eu tô colocando aqui é agulha, é agulha. Com a cânula você não vai conseguir um bom resultado. Agora, quando a gente trabalha com agulha, é importante aspirar. Ai, mas tá no plano correto, tá superficial. E se tu pega um desvio anatômico ali? E se tem uma artéria apontando lá em cima que você não viu? Lembra que tem variação anatômica? Então, já teve. Comigo nunca aconteceu. Mas se acontecer, tudo bem. Faz parte do jogo. Tá fazendo, tá no risco. Se você fez a aspiração e deu positiva, você tira a agulha, troca a agulha e vai do ladinho e faz de novo. Se chegou e tá saindo muito sangue, para. Não faz. Não deu certo. Vem outro dia, tá tudo bem. O caso da Priscila Catrinacho, acho que é o sobrenome dela, da blogueira, o que aconteceu? A profissional fez com cânula, ela fez o pertuito, sangrou muito, e ela foi e injetou. Então, ela foi na luz do vaso. Diretamente no vaso. Entende? Então, o que acontece? Por exemplo, lá na clínica tem um cirurgião plástico que atende. Ele disse, Jana, fiz ali, superficial, deu aspiração positiva. Uma outra amiga minha mandou foto anteontem num caso dela. O lábio com muito hematoma mesmo. Aquele desenho ali da anatomia, todo ele com hematoma, abriu o lábio e é bem o caminho da artéria. Ela fez com agulha. Tu aspirou? Não aspirei. Pois é. Então, eu fiz sempre, nunca deu nada. Nunca deu nada. De 1000, pode ser um caso que pode acabar com a tua carreira. Então, eu aspiro. Não custa nada. Aspira. Se deu aspiração positiva, tira e continua. Se não deu nada, ótimo. Continua o teu trabalho e tá tudo bem. Tudo bem? Bora lá. E a agulha, a cânula não aspira porque não tem como, né? Vai lá, então. Arco do cupido, então confere o formato de coração, a aplicação superficial, retroinjeção com agulha. A agulha que vem no preenchedor, tá, gente? Bora lá. E a projeção? A projeção, a gente vai fazer o preenchimento para projetar para frente esse lábio. Tem lábio que é assim, ó, pra dentro, ó. A pessoa fica de lado, então na hora da consulta, da avaliação, do planejamento, vocês vão fazer foto assim, assim, e de lado também, totalmente de perfil. Pegando esse perfil lateral dessa paciente. Tem casos que o lábio é para dentro. Então, a gente precisa projetar, a gente precisa levar esse lábio para frente, para melhorar esse perfil e esse ângulo nasolabial. Às vezes, o ângulo nasolabial é muito aberto. A distância do ângulo do nariz para a boca é muito alta. É assim, ó. É muito alto esse ângulo, é muito aberto. A gente vai diminuir esse ângulo e levantar essa parte de cima do lábio, tá? E também a parte de baixo, projeta, dá aquela viradinha. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a aplicação, então, mais
na ponta e mais na ponta aqui embaixo. Eu gosto de fazer, assim, ó, 3 milímetros do contorno labial. Eu faço uma retroinjeção aqui e ele dá aquela viradinha, fica lindo. E aqui em cima também você pode fazer o teu contorno do arco do cupido e você pode vir um pouco mais profundo, 2 milímetros para dentro e fazer o mesmo caminho do teu arco do cupido, faz um M. E você pode, inclusive, ainda fazer um tripé. Fazer o Vzinho mais para dentro, 13 milímetros para dentro para projetar. E também você pode fazer um arco do cupido em M. Então, faz um tripé aqui, e M. Fica bem legal. Daí já faz o tripé e já projeta e já volumiza. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? A volumização. A volumização, a gente quer deixar um bocão para passar mais batom, pensa assim, né? Mais batom. Então, aonde que a gente passa o batom? A gente passa batom aqui, na parte mais carnudinha. Agora, se eu quero projeção, eu venho mais para a parte externa do lábio. Se eu quero contorno, eu vou na delimitação. E se eu quero volume, eu vou na parte mais interna do lábio. Então, se você pegar uma linha e dividir esse lábio em 3 partes, uma linha aqui e uma linha aqui. A linha que faz a delimitação entre a parte molhada do lábio, onde a gente não passa batom, e a parte seca do lábio, que começa a marcar o batom, aqui você pode fazer a aplicação bem aqui, ou nessa linha do meio, tá? Para volumizar. Então, aqui você pode fazer bolos, você pode fazer retroinjeção, com cânula, com agulha, tanto faz, tá? Não tem problema. Então, você pode fazer a volumização tanto no lábio superior quanto inferior. E sempre respeitar, você nunca vai aplicar na parte úmida do lábio, que a probabilidade de dar nódulo é grande. Então, a gente não trabalha na parte úmida. Você também pode fazer a volumização assim. Faz aqui bem no meio, uma retroinjeção lateral. Pode fazer retroinjeção, pode fazer 2 bolos. Pode vir com a cânula, fazer perito aqui, trabalhar aqui, aqui, de cima, para cá e para cá, para cá também. É bem tranquilo, tá? Bora lá, então. A eversão. A eversão, também chamada de técnica russa, né? A gente faz, tem que ser com eversão agulha. A cânula eu não consigo everter um lábio. O que é everter? É abrir esse lábio, é expor esse lábio. Então, tem lábios que são mais curtos, termina antes do que o de baixo, o lábio superior termina antes, ele é mais pequeno. Tem lábio que é fino, que é assim, ó. Tu tem que abrir ele. Como é que a gente vai abrir? Com a técnica de eversão. Então, a gente vai expor a parte vermelha do lábio, a gente consegue alterar o formato e fazendo retroinjeção. Fazendo travinhas, tá bom? Travinhas com lá, no lábio. Bom, volta... Não, eu vou explicar aqui, ó. A retroinjeção... Me empresta só um pouquinho da canetinha, meu amor. Aqui, ó. A eversão, então, a gente vai fazer retroinjeção com agulha. E daí, eu não consigo fazer uma eversão com cânula, tá bom? Vou fazer com agulha. Então, se o lábio ele é todo menor, você vai fazer ele em todo o lábio, respeitando aquela delimitação da comissura. E você vai fazendo retroinjeções. Retroinjeções. E aqui em cima também. Retroinjeta, deixa 2 milímetros, outra retroinjeção. Isso é a eversão. São travinhas, são retroinjeções. Quanto de produto, Jana? Não existe padrão. É o espaço que esse lábio tem. É quanto que a tua agulha consegue entrar sem passar para a parte úmida. Daí você vai colocando o produto que vai caminhar, que vai entrar nessa retroinjeção. Por isso que o preenchimento labial é uma construção. Eu não posso colocar muito produto se não entra naquele lábio. Não vai funcionar. A hidratação é um preenchimento também. A gente pode utilizar qualquer técnica, com agulha, com cânula, tanto faz. Mas ele é utilizado com ácido hialurônico não reticulado, sabe? Que vai fazer mais uma hidratação nesse lábio. Ele não altera o formato do lábio. É muito legal para aquela pessoa que nunca fez. Ou para aquela pessoa que não quer mudar o formato, que gosta do lábio daquele jeito mais natural, sem grandes evidências, e você quer fazer dar um resultado mais de viço naquele lábio. Quais que são as complicações? Resultados assimétricos,
Bico de pato, que eu falei pra vocês, que ninguém quer ter. Hematomas, que são os roxos, né? Roxo mesmo. Edema, que é o inchaço. ETIP, que é o edema intermitente persistente pós-procedimento. Para mim, eu tive 2 ou 3 ETIPs. Então, faz uns 3 anos atrás, a gente foi para o congresso em Barcelona. E antes, eu estava na residência e queria ir de bocão. Queria com bocão, meu que era bem menor. E o meu professor colocou 2 ml de ácido hialurônico numa tacada. Não ia ter revisão, vamos colocar. E sobrou 0,5. Vamos colocar esse aqui, coloca. O que aconteceu? Durante a viagem, eu tive um intersol interno no meu olho, baixou a imunidade, produto desceu na parte branca aqui embaixo. Voltei de viagem, apliquei a hyaluronidase, removi esse excesso. 2 anos e meio depois, faz uns 4 meses atrás, acordei com a minha boca também bem inchada e o produto desceu também. Então, vocês percebam que quando baixa muito a imunidade daquela paciente, ou do nada inchou o lábio, ou inchou só em cima, ou inchou só embaixo, ou o produto migrou, que pode acontecer, daí você entra com hyaluronidase e resolve. Não precisa nem tomar medicamento, tem gente que toma anti-inflamatório, Dex e tal, mas não é necessário que ele vai reduzir por conta. Os nódulos, que são aquelas bolinhas nos lábios também, intercorrências avançadas, que daí sim é uma obstrução vascular que, se não identificada e não tratada, pode evoluir para necrose, que é o último estágio, tipo assim, a pessoa não tem que ignorar, meu Deus, tem que ignorar tudo que eu vou passar para vocês. Vamos lá, vai lá. Tenho 15 minutos. Nódulos. Nódulos normalmente acontece quando a aplicação é muito profunda desse ácido hialurônico, tá? Então foi num plano muito profundo ou foi na parte úmida do lábio. Também quando a aplicação é muito superficial, colocou muito produto muito superficial e não fez a massagem ou não fez a compressão digital, não acomodou esse produto. Daí você tem uma bolinha de ácido hialurônico, ao redor ele capta água e fica aquele nódulo concentrado ali naquele lábio, tá bom? Como que a gente vai corrigir? Fazendo uma compressão digital. Na hora da aplicação, você já acomoda, já faz a compressão digital. Voltou daqui a 2 semanas, ela saiu sem bolinha, mas ela voltou com bolinha. Por quê? Porque ela comeu, porque ela falou, ela beijou na boca, ela tomou chimarrão, tomou mate. E aquele ácido hialurônico é um gel, ele não está estático ali, ele mexeu. É só fazer uma compressão, acomoda de novo e vai embora. Agora, a bolinha que era bolinha evoluiu para um nódulo. Ele está duro, ele está empelotado, ele não vai sair dali. Depois de 30 dias, se não saiu, não sai mais. Vai fazer o quê? Vai furar, aperta e espreme. Ou melhor ainda, pega, coloca hialuronidase que não tem erro. Lembrando que se for na parte úmida, já taca direto hialuronidase ou fura e tira, porque não é com compressão que vai sair na parte úmida. Por isso que a gente não aplica na parte úmida, tá? Beleza, vamos embora então. O que mais aqui? Bico de pato, né? Então é uma intercorrência, é uma complicação que a gente não quer. Assimetrias, então colocou mais produto de um lado que do outro, tá? Herpes labial. Isso aqui, uma aluninha minha também me mandou uma foto. Ela fez o preenchimento na mãezinha dela. 2 dias depois, veio uma herpes. Ela não sabia se era isquemia, o que era. Era herpes. Então, pacientes que têm herpes já, né, o vírus ali, baixa imunidade, é bem normal dar. Então, faz uma profilaxia, dá o ciclovirantes, que daí não vai ter o problema. ETIP, que é aquele edema, que nessa foto ela teve um edema só na parte superficial, na parte superior do lábio. Hematoma, que é o roxo, né? Esse roxo aqui. Você vê que não tem isquemia, é apenas um hematoma. E aqui o edema. Edema no dia seguinte, ele aumenta em média de 30% no dia seguinte. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, se você gostou do inchadinho amanhã, daqui a 1 mês a gente põe mais. Porque elas gostam do inchadinho. E aquele inchadinho, ele vai desinchar. Porque é inchado de edema de água. Do próprio processo inflamatório. Tá? Então, a gente coloca mais produto depois. Esse caso aqui que eu falei para vocês da Priscila Catrinacho, tem toda a explicação no meu Instagram. Aqui aconteceu uma obstrução vascular, então foi aplicado ácido hialurônico diretamente na luz do vaso. A paciente, a profissional, ela não conseguiu o suporte imediato. Ela tinha muita dor. Ela disse, Jana, eu saí do consultório com muita dor. E roxo já, preto assim, pá.
Ela não conseguiu dormir de dor, a profissional conseguiu falar com ela. No outro dia, então, passou ali praticamente 12 horas, ela não tinha feito nada. Então, ela demorou praticamente 24 horas para fazer a primeira remoção com a hialuronidase. Então, demorou muito. Ali que está o problema. Nesses casos, a gente precisa ser rápido. Se já tem muita dor, gente, é uma dor insuportável. É uma dor que tu não consegue dormir. É uma dor latejante, pulsante. Não é normal. Tá? Então, assim, ó, são sinais claros que quem estuda identifica. Aconteceu contigo, tu não sabe o que fazer. Chama tua professora, chama tua amiga, tua colega. Né? A gente tem acesso à informação, hoje é muito mais fácil. E sempre tem uma hialuronidase na gaveta para esses casos. Se acontecer alguma coisa, tu já tem ali para aplicar. Pode passar, vamos lá. Isquemia, que é essa parte branca, então, do lábio, né? Então, você vê que ele tá branco, ele não tem vascularização. Não chega mais circulação sanguínea aqui nesse tecido, tá isquêmico, tá branco. Por que tá branco? Não tá mais chegando sangue ali. Por quê? O que aconteceu? Tem alguma coisa impedindo a passagem desse sangue ali. Tem uma bola, talvez, de ácido hialurônico impedindo essa passagem, tá bom? E se não tratado, se não identificado, a isquemia vai avançando. Além do processo isquêmico, começa a ter falta de oxigênio. O oxigênio não vem com o sangue, não tem oxigenação, começa a ter feridas, começa a ter necrose, daí morre o tecido todo, fica essa coisa horrível aqui. Bem, isso tudo agora vocês vão ficar calmos, porque a necrose, como todo mundo tem medo, ela pode ser muito bem evitada e tratada, ser diagnosticada precocemente. Então, fazendo um diagnóstico precoce, a gente consegue fazer o quê? Tratar. Qual que é o diagnóstico precoce? Dor intensa, isquemia, a parte branca, manchas violáceas, fica violáceo, depois fica azul, acinzentado. Tu vê que é um tecido que não tem vida, não tem cor, porque não está chegando sangue lá, tá bom? E depois vai evoluir, se não tratado. Mas a gente sabe que nós temos altas doses de hialuronidase, a gente aplica em, no máximo, 48 horas. Por isso tem que ser rápido, tem que ser muito rápido. Aconteceu alguma coisa, se você fez preenchimento labial, dá o teu WhatsApp para a paciente, pede foto daqui a 4 horas, pede foto vídeo no dia seguinte, acompanha ela. Não vai abandonar ela, não vai fazer o preenchimento labial, desliga o telefone, segunda-feira tu pega o telefone da clínica e olha, leva um susto. Então, tem que ter esse suporte. E se a gente fizer isso, a gente tem uma chance muito reduzida de ulcerar a pele e de partir para necrose, tá? E a enzima que a gente utiliza nesses casos é a hialuronidase, é uma enzima pronta que a gente compra, a gente mistura o diluente com esse pozinho, que é essa enzima liofilizada, faz a aplicação imediata. Não usou tudo, joga fora. Ela vai perdendo o efeito, então a gente tem que aplicar ela, misturar, e aplicar. Daqui a 2 horas, ela voltou para fazer uma outra aplicação. Você vai abrir outro frasquinho e vai aplicar de novo. Não pode abrir um frasco e guardar e ir aplicando, porque ela vai quebrando, ela vai se degradando, tá bom? Bora lá. Qual que é o teste? A gente vai comprimir. Bom, você fez um preenchimento labial, tá em dúvida. Jana, isso aqui é hematoma, é uma necrose, é uma isquemia, o que é isso? Vamos fazer o teste. Você pega ali um instrumento, pega o teu dedão, aperta ali. Se você tirou, parou a compressão, ficou vermelho de novo, calma, coração, tem vascularização, tá chegando sangue ali, tá ficando vermelhinho de novo ali. Tá tudo bem, tá tudo de boa. Agora, se você apertou, fez um halo, tirou, não voltou, não ficou vermelho, não voltou circulação local, por que não voltou? Porque tem alguma coisa impedindo de chegar o sangue lá. Daí sim, mete hialuronidase, tá bom? É um sinal daí de obstrução vascular. Sim. Se for anestesia, é que assim, ó, o anestésico injetável com vasoconstritor, ele deixa branco, né? O sem vasoconstritor, ele não deixa branco. Então, por isso que preconiza-se você utilizar o anestésico injetável sem vasoconstritor, justamente para você não perder isso, tá? Mas daí ela já vai estar sentindo muita dor, entendeu? Tem outros sinais. Além da isquemia, ela vai estar com muita dor.
Mas eu não gosto muito de utilizar anestésico injetável, justamente, eu não gosto, né? Mas se eu uso sem vasoconstritor. Mas lá na minha clínica eu uso muito só pomada. Aguenta a dorzinha um pouquinho, meu amor. Vai pomadinha mesmo. Mas em alguns casos daí eu uso sem vasoconstritor, tá? Bora lá. Gente, então assim, ó, pra finalizar aqui, finalizar não, mas vamos correr um pouquinho, ó. A cânula não é 100% segura. Então, ai, Jana, tu tá falando bobagem. Eu tô na cânula, faço tudo com cânula, meu amor. Tá bom? A cânula não é 100% segura. Inclusive, a cânula de 25 gauge, que é aquela mais fininha, ela rompe que nem uma agulha. Então, se vocês forem fazer um preenchimento labial, usem a 22G e saibam que também podemos ter uma obstrução vascular, por compressão. Deixa eu me arrepiar aqui. Ah, então eu posso fazer uma compressão com a cânula assim? Você colocou muito produto lá, encheu uma bolona de ácido hialurônico na boca dela, comprimiu. E daí também tem o mesmo processo, isquemia e tal, e tal, e tal. Então, nós temos que cuidar disso. E quando utilizar a agulha, sempre fazer a aspiração. Cuidados pós-procedimento. Não ingerir líquidos. O que tu vai falar para tua pacientezinha? Não vai beber água, não vai tomar mate quente hoje, não vai ficar chupando a bomba, não vai tomar café, essas coisas com muito calor. Não tomar álcool também, não vai usar batom por 3 dias por causa dos corantes. Não vai beijar na boca, dá uma pausa. Nem beijar na boca, nem outras coisas, né, gente? Por quê? Contaminação cruzada, tá? Cuida e fala, ó, não pode beijar na boca. Não fazer atividade física no dia, hidratar bastante o lábio, pode dar aquele gloss labial junto. E tomar muita água. Quanto mais água tomar, melhor. Lembra que a ácido hialurônico, ele capta moléculas, uma de ácido hialurônico para 400 de água. Então, ele vai hidratar. Quanto mais água, mais hidratado, mais resultado vai ter por mais tempo. Resultado imediato, nós temos um edema de 30% que vai passar, vai reduzir nos primeiros 3 dias. Resultado final em 30 dias. E usa gelo nas primeiras 24 horas. Não adianta a paciente ficar uma semana com um saco de gelo na boca. O gelo é imediatamente após, nas primeiras 24 horas. Depois é calor, é aquecimento depois de 24 horas. Se você quiser desmanchar um nódulo, desmanchar uma bolinha, alguma coisa, daí você vai ter que entrar com aquecimento, tá bom? Resultados, aqui alguns resultados meus, né, de minhas pacientes. Aqui a gente fez uma estruturação labial, pode ir passando. Aqui também. Então, vejam, ó, essa paciente aqui, as duas, a maioria não vem querendo o lábio. Elas não pedem lábio, mas a gente indica e elas amam o lábio. Essa paciente aqui, ela fez todo o rosto, mas o que ela mais gostou foi o lábio. Olhem a diferença. Aqui eu usei tudo. Tudo o quê? Usei todas as técnicas. Eversão, volumização. Eu não fiz o filtro, fiz o arco do cupido, não fiz o filtro nem o contorno. Por quê? Porque não precisou. Olha, super natural. Pode passar. Aqui foi uma hidratação labial. Imediatamente. Aqui também foi feito, esse aqui foi feito de média reticulação. Olha como ele fica inchadinho. Mas vejam que não é aquele lábio que fica com hematoma, com roxão, que fica feio. A gente consegue resultados lindos sem causar muito hematoma, assim. Algum hematoma às vezes acontece, mas normalmente devido a alguma variação anatômica dessa paciente daí. Aqui outro resultado. Então, vocês percebam que é resultado natural, nada exagerado, fica super elegante. Aqui também essa paciente, ela queria corrigir uma assimetria, então percebam como é essa parte aqui, ó. Olha como é mais baixinha lá em cima, tá vendo? Ó? O arco do cupido lá em cima. E aqui a gente consegue, eu consegui, ó, olha o ponto de luz aqui, melhorar. Mas o que que tá aqui ainda? Por que que não ficou tão bom? Falta pigmento, né? Olha só. Aqui ela não tem pigmento, então ela teria que fazer também uma micropigmentação labial, tá? Vamos lá. Essa paciente aqui também, fizemos toda essa reestruturação, eversão, volumização. Aqui eu fiz com agulha totalmente. Então, gente, não tem uma coisa assim, vocês vão sentindo na prática de vocês o que vocês mais gostam. É legal que vocês aprendam a trabalhar com as duas, com a cânula e com a agulha, e que vocês tenham essa liberdade. Essa paciente também, essa aqui foi anteontem que eu fiz. Percebam aqui tá com edema, porque aqui eu tive que fazer um injetável nela.
Mas eu fiz na mucosa, fiz aqui, eu não fiz no nervo. Não fiz no infraorbitário nem mentoriano. Mas aqui, olha, perceba como ele tá inchado aqui ao redor, olha. Isso é por causa do anestésico, tá? Mas ficou lindo. Depois baixou bastante. Então, percebam que até nas fotos do pós-procedimento não fica tão legal, né? Quando a gente usa um injetável. Mas a gente tem que fazer a modo que a paciente consiga tolerar e que sinta mais conforto. Essa aqui são dois lábios diferentes. Essa aqui é uma paciente mais jovem, paciente mais de 40 e poucos anos. Cada lábio tem a sua peculiaridade. Pode passar. Aqui também, ó, essa paciente aqui, ó, ela é aquela paciente de antes. Volta lá. Volta, por favor. Volta. Volta. Essa aqui. Essa aqui, ela não tinha nada. Ela fez ano passado, ficou assim. E ela gostou inchadão. Ela quer mais volume. Voltou esses dias e ficou assim. 2 ml em 8 meses. Ficou bocão, como ela queria. Ficou lindo. Aquela outra paciente lá, vocês percebem que era um lábio reto, totalmente sem estrutura. E eu fiz tudo técnica de eversão com agulha. Só agulhinha ali, eversão, 1 ml usei ali. Ficou bem natural. Pode passar. Aqui também é um preenchimento masculino. Aqui esse lábio era um lábio curto. Então eu tive que everter, eu tive que abrir aqui o lábio dela. Pode passar. Aqui o resultado daquela paciente. Eu fiz questão de mostrar, são pacientes minhas, tá, gente? Tá? Então, assim, ó. São pacientes minhas que eu coloquei aqui para vocês olharem o impacto do preenchimento labial na face como um todo. Ao invés de olhar só a boquinha, olhem como rejuvenesce, como fica mais elegante. Parece que até muda o brilho do olhar, assim, está mais bonita, mais poderosa. Então, aqui foi também só 1 ml, totalmente só eversão. Pode passar. Olhem só a diferença dessa aqui. Olhem o lábio, a diferença do lábio. Consigam ver agora como ficou certinho. Antes o lábio terminava antes, né? Terminava aqui. Olha a distância labial, a distância do filtro. Como diminuiu aqui. Então fica muito, muito, muito mais bonita. Essa aqui também. Essa aqui, inclusive, é minha irmã. Não, nem pediu autorização. Olha só, mas olha só como ela tinha o lábio torto. O lábio torto. Consegue ver dali? Comissura para baixo, puxando para baixo. Olha a parte de cima bem maior que embaixo. Olha aqui o volume aqui, e aqui falta volume. E olhem aqui como ficou depois. Encaixou. Tem aquele acabamento. Então, embaixo tem que ser igual ou mais gordinho que em cima. Tá? Olhem também o semblante total, como muda. Aqui a gente vê só o preenchimento labial, mas olha como já mudou. Pode passar. Ai, rapidão. Dá tempo ainda? Segundos. Aqui é mais importante. Rapidão, estamos terminando. Ó. Gente, aqui eu mostrei para vocês. Jana, entendi dessa oportunidade. Gostei. Quanto que eu posso ganhar? Gente, o preenchimento labial, a gente pode vender ele. O valor, normalmente, ele varia de R$1.000 a R$1.500. Vocês vão somar o custo variável de vocês e o custo fixo. O custo fixo, normalmente, é o quê? O teu custo de hora, contadora, aluguel, luz, secretária, o teu material, a tua mão de obra. Você vai gastar ali, Jana, eu sei que para eu trabalhar eu gasto R$100 a hora. R$50 a hora. É teu custo fixo. Independente se você tem paciente ou não, você vai estar pagando isso, tá bom? E daí você soma o teu custo variável, que é o custo do teu produto. Custou o produto R$300, R$200, colocou uma cânula mais R$25, EPIs e tal e tal. E daí, você vai ter o teu custo total. Então, aqui eu coloquei um preenchimento labial estilo 1, que é um Skin Buster, tá? Coloquei até o produto que eu uso. E o preenchimento 2, que é o com o Kiss, o Restylane Kiss, tá? Então, o que acontece? Eu somei, e daí o meu custo aqui deu 270, 390. E eu vendo tudo igual, entendeu? Independente do preenchimento, se é hidratação, eu coloco um valor só para não gerar confusão na cabeça da paciente. Eu vendo a R$1.500. Então, quanto que eu posso lucrar em um procedimento que eu faço em meia hora? Então, 1.500, que é o valor de venda. Claro que aqui tem que ver a taxa de cartão e tal e tal. Mas digamos que foi em dinheiro. Menos o meu custo, 1.230, em meia hora de trabalho. Meia hora de trabalho, eu digo, você chegou, conversou, falou com ela, colocou a touca, limpou, marcou, fez o labrama, a aplicação é 10 minutos. Tá? Então, gente, isso dá muito dinheiro. É só saber fazer. É uma baita oportunidade. Lembrando que
Às vezes a gente usa até 2 ml. Então, aqui também. Nesse outro aqui, 1.100. Vocês podem utilizar até 2, 3 ml numa construção labial ao longo de meses. Pode passar. Você pode faturar, em média, então, de R$ 1.500 por preenchimento labial em apenas 30 minutos. E daí vocês podem pensar, Jana, eu posso focar nisso? Eu estou trabalhando com CLT, eu trabalho no hospital, trabalho na farmácia, não tenho como sair e abrir meu próprio espaço. Gente, tira 2 horas, faz parceria com algum lugar, vai lá e trabalha. Faz só preenchimento labial, se for o caso. Você vendeu, e daí com esse dinheirinho que você vendeu, você compra o produto. Você nem precisa tirar do teu bolso. Então, aqui eu fiz uma prévia de quanto que vocês podem ganhar só com preenchimento labial, fazendo 2 preenchimentos labiais por semana, trabalhando 1 hora por semana, gente. Vocês podem ter um faturamento médio de R$ 12.000. Gente, isso aqui é ouro. E quem não está aproveitando? Quantas de vocês, quantos não estão aproveitando? Tá? Então, é um chacoalhão aí para vocês começar a aprender e a utilizar a oportunidade. Vender. Como é que eu vou vender? Vender uma troca entre o profissional e o paciente. Vender não é ser insistente, não é ser chato, não é, vamos fazer tua boca, vamos fazer. Não. Olha só, a tua boca, ela é assim, assado, ela tem a comisura mais ângulo invertido, a gente consegue projetar, consegue melhorar. Interessante, quero fazer. Então, é numa conversa. Quantas vezes a gente já vendeu preenchimento na farmácia, no shopping, num restaurante, numa conversa, fora da clínica? Então, mostrando os benefícios. E sempre pensando o que motiva o paciente a comprar. Desejo, dor, urgência. Ela quer estar bonita no casamento. Ela quer estar bonita na viagem. Ela quer estar bonita na lua de mel. Ela quer estar bonita porque ela está com a autoestima muito no chinelo. Ela quer ficar mais bonita, mais empoderada. Vai fazer. E sempre assim, gente, é questão de momento. Então, quer fazer, vamos fazer. Vamos fazer agora? Vamos fazer amanhã? Mês que vem eu te chamo. Não! Por quê? É urgência. O desejo dela pode mudar muito rápido. E o dinheiro que ela ia colocar para você, daqui a pouco ela vai no shopping e compra uma bolsa. Ou ela vai lá e compra uma blusa. Entendeu? Então, gente, na estética é assim. Eu sei porque às vezes eu sou muito boazinha. Não! Tu tem academia hoje? Então vem amanhã. Cara, faz. Agora tu não vai na academia. Agora tu não vai na academia. Entendeu? A gente muda a nossa visão de vender. Bora lá. Rapidex. Mostrar os benefícios, alinhamento de expectativas, fazer fotos, mostrar os vídeos, montar o labiograma, fazer um planejamento técnico e pós-procedimento. Seguir, dar o passo a passo dela. Como se diferenciar? Então, qual é a experiência do seu paciente no seu espaço? O que você está entregando para ele? Você está pensando na experiência dela como um todo? Ela não faz preenchimento labial todo dia. Ela vai fazer isso 1 vez por ano. Se ela ter uma experiência maravilhosa, se tu colocar uma musiquinha que ela gosta, se você cuidar dela com carinho, cara, ela vai gostar, ela vai te indicar, daqui a pouco vem 10 amigas junto semana que vem. Entendeu? Então, assim, o que a gente pode pensar além disso? Você pode ofertar um peeling labial junto, você pode fazer um tratamento de código de barras, que são as ruguinhas periorais, você pode trabalhar junto as rugas de marionete, pode trabalhar também a lipo de papada, que é a enzimazinha de papada. Pode trabalhar junto preenchimento de mento. Então, além do lábio, abre a cabeça. Olha tudo que envolve além do lábio. Nossa, fizemos o lábio. E agora? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer isso. A gente vai fazer assim. E daí no planejamento você pode dizer, olha, você tem o teu bigode chinês tá marcado, a ruga de marionete tá marcada. Já faz um planejamento como um todo. E se ela quiser, você faz tudo numa única sessão. Ali vai demorar 10 minutos a mais, você faz tudo mais e já ganha 2, 3 mil a mais. Tá? E o pós-venda. Então, enfrentar cada desafio como uma oportunidade de crescimento. E, vamos lá, e se você quer dominar o preenchimento labial e construir lábios perfeitos com total segurança para seus pacientes, eu tenho um convite para fazer para vocês. Pode passar. Eu tenho um curso online de preenchimento labial descomplicado. Quem quiser, eu consegui com a minha equipe uma autorização. É um curso online, é do 0 ao avançado. Pode passar. E apenas para quem estar aqui comigo hoje, né? Apenas hoje e até amanhã, enquanto durar o evento, vocês vão ganhar desconto nesse curso, tá, gente? Como que vocês vão fazer? Se vocês pegar a câmera de vocês e colocar no QR Code, vai cair lá e vocês vão ganhar 50% de desconto nesse curso, que é comigo. Tem suporte, tem mentoria ao vivo, tem Zoom, é muito legal. E eu ensino todas as técnicas, todas possíveis, tem muito caso clínico, bem aprofundado. E eu queria muito agradecer vocês.
Inclusive, pessoal, já tem alunas aqui que já estão com a Jana, vieram pra cá porque conheciam ela. Então a gente já tem alunas matriculadas aí no curso dela. Sim, a gente já tá na segunda turma do online. A turma do online, ela veio como uma necessidade da pandemia, mas eu já tenho várias alunas aqui da pós-graduação, de outros cursos. E o preenchimento labial, ele é um diferencial. E depois que vocês entendem o poder que vocês têm na mão, vocês não vão deixar ninguém passar sem fazer um preenchimento labial. Então, eu vou abrir para perguntas rapidamente, dá? 2 minutos. Uma pergunta. Não? Tá. Tchau, então. Tá. Eu falo demais. Pessoal, muito obrigada, tá? Amei estar com vocês. Beijo, beijo, beijo.